que é sobre Deus e a Santíssima Trindade, tá bem? Irmãos, esse capítulo é extremamente relevante, eu já falei isso antes, porque, infelizmente, mesmo em meio à igreja evangélica, em meio ao povo de Deus, é comum nós vermos pessoas com visões bem deturpadas, bem estranhas sobre quem é Deus. Creiam em Deus, creiam em Cristo. Aí você começa a fazer algumas perguntas sobre a forma como Deus age, sobre a abrangência do poder de Deus. E as pessoas começam a dizer algumas coisas que não condizem com o que a Escritura fala. Isso pode parecer estranho, mas é extremamente comum. É muito comum isso acontecer. Então, a confissão de fé, ela define muito bem o que nós chamamos de atributos de Deus. O que são atributos de Deus? São características da essência de Deus. O que Deus é. Não o que Deus tem, mas o que Deus é. Deus é amor, todo mundo sabe, né? Isso aí nenhum crente erra, né? Deus é justiça, né? Deus é eterno. Mas existem outras coisas que Deus é. E nós devemos conhecer esses atributos. E na teologia, no bom ensino das Escrituras, nós dividimos os atributos de Deus de duas formas. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Eu tenho dito semana após semana, é bom porque fica fixo na mente dos irmãos. O que é isso? Atributos comunicáveis são aqueles que Deus transfere para nós em uma pequena escala. Como assim transfere? Quando ele nos criou, nós somos feitos o quê? A sua imagem e semelhança. Uma vez que Deus é espírito, essa expressão não diz respeito à nossa aparência física, mas aquilo que somos por essência. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É por isso que o homem, diferente do resto todo da criação, é dotado de amor. O homem pode amar. Nenhum outro ser da criação pode amar. Nem o seu cachorrinho que você ama, viu, irmão? Ele não ama, não. Ele gosta de você, ele tem uma espécie de sentimento instintivo, mas amor não. O amor bíblico, que é uma prática, é praticar uma verdade pré-estabelecida, não é? É uma decisão, um animal não é capaz de fazer, tá? Nós somos seres com justiça. Deus nos fez com senso de justiça. A Escritura diz que ele gravou na lei, no coração do homem, a norma da lei. Quando ele nos fez, sua imagem e semelhança. Nenhum outro ser da criação, né, no mundo em que vivemos, tem senso de justiça. Você não espera que um animal haja com senso de justiça. Ele age instintivamente, para se defender, para atacar, para proteger, mas não com senso de justiça. Baseado em leis, por exemplo. Tá? Então, Deus, ele comunica alguns de seus atributos para nós. Ele fez isso quando ele criou o homem. Quando ele soprou a narina do homem, feito pelas suas mãos, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Lá em Gênesis, né? Agora, tem atributos que Deus reserva unicamente para si, para sua glória. Deus é infinito, o ser humano não é. Deus é eterno, o ser humano não é. Deus é imutável, Deus não muda, nós mudamos o tempo todo. Deus é absoluto, nós não. Então, tem muitos atributos que Deus reserva unicamente para a sua glória. É importante que a gente saiba lidar e estudar e aprender esses atributos, verificá-los nas Escrituras, para que a gente possa aplicar em nossas vidas e crer no Deus da Escritura. Tá? Então, para começar, a leitura da confissão, pedir para que a irmã Catarina faça uma oração para Deus abençoar a nossa EBD. Senhor, amado Pai, soberano, muito obrigada, Pai, por mais um dia, por mais um culto, Senhor, que o Senhor esteja nos guiando, nos protegendo, Senhor. Te agradeço por mais um dia de vida, pelas misericórdias que foram renovadas. E te pedimos, Senhor, especialmente nesse momento, continua nos guiando o nosso pastor, para que ele não venha falar o que convém ao seu coração, Senhor, mas apenas a sua palavra, pura e verdadeira, Senhor. Te pedimos. Ilumina nossas mentes também, para que possamos focar apenas na sua palavra, Senhor. Para que possamos absorvê-la e voltar para casa realmente meditando na sua palavra, Senhor. Não como vasos vazios, Pai. É isso que eu te peço, te oro no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero distribuir alguns textos bíblicos, tá? Para Gabriel, que está aqui na frente, com o Theo,
Salmo 115, versículo 3. Catarina, Isaías 46, 10. Ah, tá com a Bíblia? Pronto. Provérbios 16, 4. Camila está disponível para leitura. Romanos 11, 6. Acho que aqui já está suficiente. Romanos 11, 36. 3. Então, eu vou fazer a leitura da confissão de fé. Ela está aí projetada. A gente já viu boa parte dessas referências, né? Nós estamos aqui no 10 agora. Mas vamos fazer a leitura completa. Aqui diz assim: o Senhor, nosso Deus, é somente um Deus vivo e verdadeiro. Nosso Deus é único, é vivo e verdadeiro. Isso é fato. Cuja subsistência é em e de si mesmo. Ou seja, Deus existe de si mesmo. Ele não foi criado por ninguém. Ele é autoexistente, tá bom? Infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por ele mesmo. Uma vez que Deus é infinito, ninguém pode compreendê-lo. Veja, significa dizer que você não pode entender nada de Deus, mas compreender a sua essência infinita é impossível. Por quê? Bem simples, porque a gente é finito. Compreender o que é infinito é impossível. Agora, como é que a gente sabe alguma coisa de Deus? Porque ele se dá a conhecer. Então, nós conhecemos ao Senhor, tá bem? Existem atos de Deus que somos incapazes de compreender. Estamos estudando aqui Coríntios, né? Nas quintas-feiras. E nós vimos como Deus destrói a sabedoria do inteligente, a inteligência do inteligente, a sabedoria dos sábios, mostrando uma sabedoria muito superior da qual ninguém poderia pensar. Né? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Né? Aí fala, quem foi o seu conselheiro? Quem ensinou alguma coisa a Deus para que ele venha a ser restituído? Né? Quem deu alguma coisa a ele primeiro? Né? Então, nós só podemos conhecer ao Senhor, mas compreender a sua essência infinita é impossível. E o que nós compreendemos é porque ele nos revelou e nos revela através da sua palavra. Tá? Um espírito puríssimo, o que nosso Deus é, infinitamente puro, incontaminado, que não pode contemplar o mal, invisível, sem corpo, partes ou paixões. Né? Deus não tem paixões, tá, irmãos? Paixão é algo mutável, né? É uma corrupção do amor, né? É algo que pode mudar, pode ser fraco. Então Deus não tem paixões, Deus é absoluto. A quem somente pertence a imortalidade. Ele habita na luz que nenhum homem pode acessar, é inacessível. Deus é imutável, significa que Deus não muda. Isso é um atributo importantíssimo. É imenso. A imensidão é o equivalente à sua onipresença, né? Porque a onipresença, eu disse aqui, né? Os irmãos têm a ideia de um Deusinho pequeno em vários lugares, né? Onipresença, as pessoas às vezes têm essa ideia. Por isso que é melhor usar o atributo da imensidão. Não é que Deus está em vários lugares. É que ele é tão grande que ele abarca tudo. Né? Nem os céus dos céus podem conter a sua glória. Então Deus abarca toda a existência. Ele está presente na sua criação porque ele é imanente, mas ele é transcendente, ele vai muito além da sua criação. Ele é eterno, ou seja, ele não tem princípio de dias nem fim de existência. É incompreensível, onipotente, tem todo o poder, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto. Deus é livre e absoluto, nós não. Operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima. Ele faz tudo do jeito que quer e como lhe apraz, porque ele é o dono de tudo e tem direito sobre tudo. Para a sua própria glória, é porque ele faz. É amorosíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado, e quem, de modo algum, terá o culpado por inocente. Então, essa é a primeira declaração. Existem outras, né? Nossa confissão de fé tem vários outros parágrafos sobre Deus e a Santíssima Trindade, mas esse é o primeiro, e nós estamos na referência agora de número 11, que diz o quê? Deus é completamente livre e absoluto, operando todas as coisas
segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima. Lembrando, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu falei muita coisa aqui, disparei por causa do tempo, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, acrescentar? Podem ficar tranquilos, tá? Então, o que é que diz Salmo 115, versículo 3? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Olha que coisa interessante. Deus faz tudo como que, irmãos? Como lhe agrada. Isso, o que significa? O que a gente tem nas entrelinhas dessas palavras? É que Deus, ele é livre. Ele faz as coisas como quer, porque quer e quando quer. Significa que você não pode determinar nada, tá? Que é aquela prática de dizer assim, eu vou tomar posse, eu vou fazer isso, eu decreto, eu declaro. Você não pode fazer nada disso. Quem faz assim, tudo como lhe agrada é Deus, você não. Tá bem? Então, é importante a gente conhecer quem é o nosso Deus. E é interessante como a gente está no capítulo 2 apenas da confissão. A confissão ela começa com capítulo 1 falando sobre a Bíblia, né? Os predicados da Bíblia, as características da Escritura, suficiente, infalível, inerrante, né? Que é a palavra de Deus. Depois ele começa falando sobre quem é Deus. Só mais na frente ele vai falar sobre quem é o homem. E quando a gente vai tomando essas pancadas aqui, daqui até lá, sobre quem é Deus, a gente começa a perceber que há um distanciamento muito grande de nós para Deus. A gente começa a perceber que há um abismo. Esse abismo, obviamente, Deus supre, sendo Ele mesmo o caminho, enviando Cristo para ser o caminho, a verdade e a vida nosso. Mas, quanto à nossa essência, à nossa existência e a de Deus, há um abismo infinito. Quando a gente começa a estudar o ser de Deus, os seus atributos absolutos, perfeitos e imutáveis, a gente vê que a gente tem que ter muito cuidado e reverência, irmãos, quando vamos falar de Deus. Porque o nosso Deus é Deus. Parece brincadeira, mas o que tem acontecido muito é a gente ver pessoas tratando Deus como uma espécie de senhorzinho. Estão fazendo até uns memes aí de música, né? Que eu quero abraçar meu papaizinho, alisar a barba dele. E realmente tem pessoas que têm uma visão de Deus assim. Como uma espécie de um Papai Noel gigante que está lá no céu com uma auréolazinha na cabeça, jogando um pozinho mágico de bênçãos para todo mundo. Eu não duvido, não. Mas acontece. Irmãos, nós estamos falando do ser supremo, infinito. Sim, ele é totalmente amoroso, gracioso. Ainda assim, ele é Deus, é o Senhor de tudo, Criador de tudo, e faz tudo como lhe agrada. Sabe? Nós temos que ter reverência com o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele nos adotou como filhos. Mas Ele é o Senhor, eterno, infinito. Ele é aquele que, quando Isaías viu, ele caiu de joelhos e disse, qual foi as palavras de Isaías? Ô papaizinho, deixa eu vir fazer um carinho em você aqui. Foi essa? As palavras de Isaías, servo de Deus, o profeta. Ele caiu nos pés. E isso em visão, tá? E ele diz assim, certamente eu estou perdido. Porque os meus olhos viram. E ele nem viu, de fato, tá? Os anjos estavam cobrindo. Ele viu só a glória. Os anjos que estavam em volta, estão em volta do Senhor. Que nós lemos lá, clamando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, do terra está cheio de sua glória. Esses anjos, puros, incontaminados, com duas de suas asas, eles cobrem os próprios olhos, para que não vejam. Pode falar. Como o diabo fazer algo sem a permissão de Deus? Não, absolutamente nada. Nada. Acho que era Lutero que dizia, ou era Calvino, os dois. O diabo é o diabo de Deus. Não se assustem, irmãos. Não significa dizer que Deus aprova a maldade do diabo. Só que ele é incapaz de fazer. Algumas pessoas também têm uma espécie de batalha, uma visão da batalha, né, de Deus e do diabo, como uma coisa assim, Cristo ganhando aos 47 do segundo tempo no acréscimo, né? Cristo vence o diabo com o sopro na sua boca. É o que está escrito. Tá? O diabo não exerce uma frente a Deus. Uma dificuldade. Ele exerce para nós. Deus, absolutamente nada. Não pode fazer nada fora do decreto soberano de Deus.
isso que é importante a gente conhecer e estudar o completo para que a gente entenda tudo. Significa dizer que Deus aprova alguma obra diabólica? Obviamente que não, né? Isso é... Até pra quem não é filho, mano. Hã? Até pra quem não é filho. Não entendi a Até pergunta. pra quem não é filho. Sim, eu ouvi, mas não entendi. Até pra quem não é filho de Deus, até pra uma pessoa que não é conhecida. Então é isso, eu ouvi sua pergunta, só que eu não entendi o contexto. Por exemplo, uma pessoa que não conhece o Evangelho. Realmente é uma aposta, por exemplo. Sim, alguém que não conhece. Isso. Ou que conhece, isso é Sim, veja. Deus permite que essas pessoas estejam à mercê. Entendeu? É a permissão de Deus delas estarem à mercê. O diabo não tem autonomia, ele não pode fazer nada. Na verdade, ninguém tem, tá? É porque a gente entra aqui num assunto um pouco mais complexo, teologicamente mais robusto, mas mais na frente a gente vai entrar nesse ponto. O fato de você ter feito essa pergunta, foi vontade sua fazer a pergunta? Você se sentiu compelido a fazê-la? Você fez porque Deus permitiu. Veja, uma coisa não nega a outra, entende? Mas mais na frente a gente trata desse tema que é mais profundo. Então, de fato, nada, absolutamente nada acontece fora do desígnio, do decreto de Deus absoluto. Tá? Acho que é importante a gente entender e observar as escrituras como elas são. Tá bem? O que é que diz Isaías 46, 10? Quem foi que ficou com esse? Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Eu acho que esse texto um pouco que responde a sua pergunta, né? Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. É interessante. Como assim Deus anuncia o que vai acontecer desde o princípio? É simples, é porque ele escreveu a história. É porque ele é o dono de tudo, o governador de tudo. Significa dizer que Deus ter escrito a história, nós não temos a nossa autonomia? Não, uma coisa não anula a outra. É difícil para a mente humana compreender isso, tá? Não é. Ainda assim, não foi escondido no Éden. Não, de modo Ele algum. estava ciente de tudo porque Sim. ele é o escritor de tudo. Exatamente. Ai, vai, mas é... Pronto, aí a gente chega em outro... Nossa, de emoção, Bem, a beleza da palavra de Deus é essa. A gente estudou isso aqui na quinta-feira. E eu acho que esse estudo, se quem puder assistir, assista. Esse estudo, ele de quinta-feira, eu estou falando, pregando em 1 Coríntios, estudando 1 Coríntios, na verdade, com os irmãos. E ele fala sobre a limitação da sabedoria humana. Paulo diz assim, visto que na sabedoria de Deus, os homens por sua própria sabedoria não conheceram a Deus, aprove ao Senhor, Deus quis salvar os que creem pela loucura da pregação. A sabedoria humana, e Paulo está falando ali para pessoas que se devotavam aos filósofos, digamos assim, as pessoas mais inteligentes que existiam naqueles dias na Terra, os mais sábios. E Deus está dizendo aqui, esta sabedoria é inútil para compreender a grandiosidade de Deus. Ela é totalmente ineficiente. Tudo que a gente imagina ser sabedoria é uma sabedoria limitada. Aí lembra que a gente falou dos atributos. Deus é tudo isso, justiça, amor, santidade, sapientíssimo, que a gente vai tratar em perfeição. O que nós temos de Deus é um pouquinho de nada, né? Desses atributos que Deus comunica para nós. Então é impossível que o nosso se iguale a ele. É por isso que a confissão não é à toa, ela diz assim, Deus é incompreensível. Porque o que para nós parecem ser grandes dilemas, Deus decreta as coisas, mas nós somos responsáveis pelos atos, para Deus não é um dilema, é para nós que somos pequenos. Então, enlouquecer tentando compreender não é o melhor caminho. O que nós fazemos é crer, tá? O que nós fazemos é ouvir a palavra de Deus e crer porque ele revela. Ela é a palavra de Deus, ele demonstrou todas as coisas. Isso também não significa dizer uma escusa. Como é difícil, eu vou deixar para lá. Agora não. Como é difícil, eu vou deixar para lá. Eu vou esquecer, então eu vou ficar só aqui no basicão mesmo. Jesus morreu na cruz, graça, esqueço do resto porque é difícil. Não, isso não é uma desculpa válida para um servo de Deus. Nós devemos buscar progredir no conhecimento. Isso é diferente de eu tentar alcançar coisas que Deus disse para não alcançar. Por exemplo, o grande dilema, como Deus surge? Esse dilema você vai ter que lidar com ele sendo um calvinista ou um arminiano. É simples, não se lida com ele. Deus é eterno. E pronto. Não se tenta.
Eita, mas na minha cabeça não entra. Todas as coisas têm que ter um ponto de partida. Tem, porque você é um ser limitado. Você nasce preso no tempo. Deus nem está no tempo. Entende? Então, nós temos que ir até onde a Escritura vai. O que está escrito? Esse versículo de Isaías. Desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Veja, quando lemos lá em Efésios capítulo 1, diz assim, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo é antes do Éden. Antes da formação do homem. Antes da fundação do mundo é antes de tudo. Tá lá, Deus nos escolheu nele. Aí você lê aqui, desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Então o que você está me dizendo é, sim, Deus antes de tudo sabia o que ia acontecer. Sabia e decretou. Desde o princípio anuncia o que... E não só sabia e decretou, como anuncia. Veja, quando é que as pessoas tiveram relato de Cristo vencendo, falamos de Cristo vencendo o diabo, não foi? Despojando as hostes espirituais hoje. Quando as pessoas tiveram esse conhecimento, quando foi dado a elas esse conhecer, essa sabedoria, esse ensino? Veja, esse ensino foi dado desde o princípio. Quando você vai abrir Gênesis capítulo 3, você vai ler lá que Deus disse que enviaria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Assim? O nome disso é proto-evangelho. Proto-evangelho. Ali é falando de Cristo. É o anúncio de que Cristo venceria o diabo. O mesmo diabo que tinha maquinado morte no Éden. Enganado Eva, né? Pela cobiça dela, obviamente. E Adão também. Então, Deus anuncia as coisas que vão acontecer. Ele não é pego de surpresa. Nós precisamos ver as coisas acontecerem. Não é? Por vezes, e por muitas vezes, o que Deus... é aí que está. Qual é a exigência de Deus para nós, para a salvação? É a fé. Deus ele até pode trazer evidências, ele até faz muitas vezes. Mas a exigência de Deus para nós é fé. Por exemplo, os apóstolos que viram Jesus ressuscitar, eles disseram, olha, vimos o mestre. Qual foi a palavra de Tomé? Eu só vou crer quando eu pegar no buraco da mão e do lado, onde a lança entrou. Não foi isso? É isso que a gente quer o tempo todo. A gente quer agir como Tomé em vários ramos da teologia, da escritura. Como é que eu provo que Deus, desde o princípio, eu não preciso provar, está revelado na escritura. Ou se crê pela fé, ou não se crê. É um questionamento relevante, então a gente está pensando sobre o princípio de todas as coisas, né? O princípio não é um princípio... Eu estou entendendo, mas eu estou entendendo. Sobre a eternidade, o princípio eterno. Exatamente, e também sobre o porquê, né, das atitudes Isso. e do querer do próprio Senhor, né? Aí Deus escreve bem assim, no mesmo texto de Isaías, no mesmo livro de Isaías que você está lendo, os meus caminhos não são os seus caminhos, a minha sabedoria não é a sua. O meu modo de agir não é o seu. Sabe, Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, que é Deus destruindo a sabedoria humana, dizendo, a sabedoria que vocês julgam ser sabedoria, diante de Deus é nada, ela é incapaz de alcançar. A gente viu isso na quinta-feira aqui, não foi? Ele dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios, é um texto de Isaías também. Aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, veja, isso não é uma desculpa para não estudarmos. Isso é uma repreensão para não tentarmos pegar Deus e moldar a nossa própria maneira. A lógica do homem é, se Deus escolhe pessoas, então eu vou viver de qualquer jeito. A Escritura não diz isso. É porque seria, no caso, tentar desfazer os mistérios que foram decretados por ele. Né? Sim. Então, nesse sentido, estaríamos no pecado. Sim. Quando a gente tenta trazer Deus para a caixinha humana, sem dúvida. Então, como é que a gente lida com o ser de Deus na Escritura? É simples. Nós lidamos com o que foi revelado. Olha o texto, muito claro. Isso aqui, o eu lírico, né, do texto é Deus. Desde o princípio anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Deus faz isso? Faz. A Escritura é uma prova completa disso aqui. Não é? No Éden, ele proclamou a vinda de Cristo. Quando ele decreta a lei e aqueles sacrifícios constantes, era um decreto constante que um dia o verdadeiro cordeiro viria. Quando ele chega lá para Abraão e diz, olha, não mate Isaac não, um cordeiro para si Deus proverá. Você acha que o cordeiro que ele está falando que Deus proverá era aquele pequenininho que ele mata lá? Ali é um substituto, é uma sombra. O cordeiro é Cristo.
Quando você vai ler a escritura inteira, de Gênesis até chegar no Novo Testamento, é o tempo todo um anúncio constante. A gente está em Isaías 43, 46, dizendo, Deus dizendo isso aqui, né? Desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé. Alguém vai mudar a vontade de Deus? Alguém vai mudar o decreto de Deus? Então, o meu conselho, aí você lê lá em Efésios, Paulo dizendo, Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1. E agora? Faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Aqui o texto diz que ele permanecerá de pé. E farei toda a minha vontade. Não muda nada. É o tempo todo a confirmação da Escritura. O nome disso é testemunho interno da Escritura, uma confirmando o texto da outra. Quando você vai, por exemplo, e avança poucos capítulos para Isaías 53, lembre-se, Isaías foi escrito mais de 500 anos antes de Cristo. 500, tá? É a idade que o Brasil tem. É o tempo que Isaías foi escrito antes de Cristo. Aí Isaías fala bem o seguinte. Vamos abrir Isaías 53, a gente pode até deixar os outros textos para a próxima semana. Porque eu sei que quando a gente estuda o ser de Deus, sempre vem esses questionamentos. É normal. É bom que tenha esses questionamentos, para que a gente tente se aprofundar um pouco mais na grandiosidade do nosso Deus. E quanto mais a gente se aprofunda na grandiosidade do nosso Deus, mais a gente vê que ele é grandioso e que a gente não vai alcançar. Isso é importante, ter esse sentimento. Aí Isaías escreve o seguinte, quem creu em nossa pregação? Veja, nossa pregação é uma coisa que foi falada, testemunhada, proclamada. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, quem ouviu, quem foi revelado, braço mesmo, é um sinal de força, tá? Do Senhor. Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aí o velho Simeão, quando pega Cristo no dia da sua circuncisão e diz, olha para Maria e diz, eis que esse menino está posto aqui tanto para levantamento de muitos, como para ser alvo de contradição. Ele olha para Maria e diz isso, né? Diz a Maria, também uma espada transpassará a sua alma. O sentimento que Maria teve ao ver seu filho na cruz era ver Cristo pregado na cruz. Aí está escrito, confirmação do que Isaías disse, ou do que Simeão disse. Isaías dizendo, mais de 500 anos antes. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Realmente, foi isso que aconteceu. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der, é um ato futuro, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Enfim, esse capítulo, Isaías está descrevendo todo o suplício, o sacrifício de Cristo. Tudo que Cristo fez, desde ter sido trespassado, humilhado, rejeitado, até quanto à sepultura, a profecia de Isaías acerta. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Vocês lembram como foi a sepultura de Cristo? O texto nos diz que José de Arimateia e Nicodemos, né, arranjaram um bálsamo caro e uma sepultura num jardim que ninguém havia sido posto ainda. Veja,
Esse tipo de sepultura na época era para quem era rico. Tá? Ninguém tinha uma sepultura no jardim, nunca usada. Jamais ainda uma pessoa que tinha sido crucificada, né? Que era a pena de morte, o pior dos escravos. Enfim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Com o rico também significa dizer que ele não experimentou corrupção. Como também era uma profecia, o seu corpo não experimentará corrupção, não vai apodrecer, nenhum de seus ossos será quebrado. Então, absolutamente tudo que foi escrito, determinado, é uma prova de que não estamos diante de acasos e acontecimentos aleatórios e Deus de última hora disse, não deu certo, vou enviar Cristo. É assim não, irmãos. O nosso Cordeiro, o nosso Messias, o nosso Senhor estava pronto em seu plano perfeito e infinito. Antes mesmo de Deus dizer assim, haja luz e houve luz. Vocês sabem o que é isso? É sobre esse Deus que a gente está falando, infinito, que você é incapaz de compreender. Não é à toa que Paulo escreve em Romanos, final de Romanos 11, né? Romanos 11, 33, Paulo diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aí Paulo usa a seguinte expressão, quão inexplicáveis são os seus juízos. Você não tem que explicar, só creia. E quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A Bíblia diz quem foi o seu conselheiro. Ele mesmo. Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade, é o que está lá em Efésios. E o que está em Isaías é que ele faz tudo como lhe apraz. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? E eu vou encerrar do mesmo jeito que eu encerrei na quinta-feira, tá? Com o versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Já deu 12 horas. Entende, irmãos? Quando nós estudamos o ser de Deus, a grandiosidade de Deus, a gente é colocado nesses dilemas. O dilema, ele existe para a gente, que é limitado. Para Deus, não. Deus é totalmente livre, infinito e absoluto. Então, qual lição extraímos disso tudo? Cuidado para não criar um Deus na sua mente. Muita gente tem feito isso. Ah, não. O meu Deus age assim. Não, o meu Deus é o da Escritura. O que a Escritura diz. A gente tem que ter cuidado com essas coisinhas, sabe? O meu Deus age desse jeito. E a gente tenta encaixar Deus na forma como é lógica para nós. E esquece que a nossa mente é corrompida pelo pecado, né? A nossa lógica constantemente é corrompida também. Amém, irmãos? Foi só duas referências, né? Próxima semana a gente vai ter que voltar para elas. Mas faz parte. Quando tiver domingo a gente vai estudando. Tá bom? Espero que não tenha muito não, que ele volte logo. Tudo bem? Deixa a sua oração. Pedir para a Diana fazer essa oração. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos, por esse estudo abençoado, Pai. Te agradecemos pelas tuas misericórdias e renovam todos os dias. Te peço, Pai, que os teus ensinos sejam absorvidos, Pai, com verdade no nosso coração, para que possamos colocar em prática tudo que estamos aprendendo. Te peço que abençoe a gente do nosso domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.